A neve caía impiedosa sobre as montanhas do interior de Santa Catarina, transformando o mundo em um manto branco e implacável. O vento uivava entre os pinheiros altos, carregando flocos que se acumulavam em camadas grossas, cobrindo trilhas antigas e isolando vilarejos remotos. Era o auge do inverno rigoroso na Serra Catarinense, onde temperaturas abaixo de zero congelavam rios e desafiavam até os mais preparados. Nessa paisagem hostil, o sargento Lucas Mendes, um militar experiente da Brigada Militar, avançava com determinação, seu fôlego formando nuvens de vapor no ar gelado. Lucas tinha 35 anos, corpo atlético marcado por anos de serviço em operações de resgate e patrulha fronteiriça. Seu rosto, endurecido pelo sol e pelo frio alternados, carregava cicatrizes sutis de missões passadas, uma linha fina na testa de um acidente em treinamento, outra no queixo de uma queda em terreno íngreme. Mas era o olhar que revelava mais. Olhos castanhos profundos, cheios de uma lealdade inabalável, moldada não só pela farda, mas pela companheira que trotava ao seu lado. Rex, seu K9 pastor alemão de 7 anos, era mais que um cão de busca. Era um parceiro de vida, treinado para farejar o impossível em meio ao caos. Rex usava um colete térmico reforçado, suas patas firmes pisando a neve com precisão, orelhas alertas captando sons que escapavam aos humanos. Eles faziam parte de uma equipe de busca e resgate, mobilizada após uma nevasca que isolou comunidades rurais. Relatos de desaparecimentos pipocavam. Famílias presas em cabanas, caminhoneiros atolados em estradas secundárias e agora um chamado urgente de uma mãe desesperada em um vilarejo próximo. Minhas filhas sumiram na tempestade, dissera ela ao rádio, voz trêmula ecoando na base. Gêmeas de 8 anos, saídas para brincar na neve e não retornaram. A nevasca havia piorado, apagando trilhas e tornando o resgate uma corrida contra o tempo. Lucas ajustou o capuz do casaco camuflado, sentindo o frio penetrar pelas luvas. Vamos lá, Rex. Encontra elas, parceiro, murmurou, dando um tapinha no ombro do cão. Rex latiu baixo, farejando o ar com o focinho úmido, sua cauda balançando uma vez antes de se concentrar. Eles haviam iniciado a patrulha ao amanhecer, quando o sol pálido mal aquecia o horizonte nevado. A base ficava a 20 quilômetros dali, em uma guarnição modesta cercada por florestas densas, mas o terreno montanhoso os isolava, forçando deslocamentos a pé ou com motos de neve. Lucas carregava uma mochila com suprimentos, cobertores térmicos, rações, um kit médico básico e o comunicador de rádio que crepitava intermitentemente. Enquanto avançavam por uma clareira coberta de neve fresca, o sargento relembrava como Rex entrara em sua vida. 2 anos antes, durante uma operação antidrogas na fronteira sul, Lucas salvara o filhote de um traficante que o usava como isca. Treinado na Academia Militar de Florianópolis, Rex se tornara inseparável, ajudando em resgates de enchentes e buscas por vítimas de avalanches. Você é minha bússola, hein? Lucas dissera ao cão certa vez, após uma missão bem-sucedida. Agora, com o coração apertado pela urgência, ele sentia o peso da responsabilidade. A mãe das gêmeas, Dona Clara, era uma viúva de um pequeno sítio, lutando sozinha para criar as meninas após o marido morrer em um acidente na estrada. Elas são tudo para mim, chorara ela no rádio. Lucas conhecia bem o desespero. Ele mesmo carregava o trauma de uma patrulha falha anos atrás, onde perdera um companheiro para o frio impiedoso. O vento redobrou, chicoteando flocos contra o rosto de Lucas. Rex parou de repente, corpo tenso, narinas dilatadas. — O que foi, garoto? Lucas se agachou seguindo o olhar do cão para uma ravina estreita, ladeada por rochas cobertas de gelo. O pastor alemão latiu com urgência, puxando a guia com o focinho apontado para baixo. — Bom, menino, vamos ver. Desceram com cuidado, Lucas usando o bastão de escalada para se firmar na neve fofa. O ar estava mais frio ali, o silêncio quebrado apenas pelo crunch das botas. A uns 50 metros, entre arbustos congelados, Rex latiu novamente, cavando freneticamente com as patas. Lucas acelerou o coração, aproximando-se. Lá estavam elas,
Duas menininhas idênticas, abraçadas uma à outra sob uma fina camada de neve, rostos pálidos como a paisagem ao redor. Vestiam casacos puídos, luvas finas demais para o frio e pareciam estátuas de gelo, corpos inertes enrijecidos pela hipotermia. Meu Deus! Murmurou Lucas, ajoelhando-se ao lado delas. Eram as gêmeas, Ana e Lívia, cabelos castanhos emaranhados sob gorros tortos. Rex lambeu suavemente a mão de uma delas, como se tentasse aquecê-la com seu calor. O sargento agiu rápido, tirando os cobertores térmicos da mochila e envolvendo as crianças com cuidado. Ei, meninas, acordem! O tio está aqui para ajudar. Verificou pulsos fracos, respirações superficiais. Estavam vivas, mas à beira do colapso. No rádio, chamou a base. Encontrei elas. Ravina a leste da trilha principal. Hipotermia grave. Mandem a equipe de extração agora. A voz do operador confirmou, prometendo helicóptero em 20 minutos, mas o tempo parecia eterno. Enquanto esperavam, Lucas sentou-se na neve, segurando as gêmeas contra o peito, soprando ar quente em seus rostos. Rex deitou-se ao lado, corpo quente servindo de apoio, lambendo as mãozinhas geladas. O cão gemia baixinho, olhos fixos nas crianças, como se compartilhasse a angústia do mestre. Lucas sentiu uma onda de alívio misturada a medo. Elas estavam congeladas, mas o instinto de Rex as salvara. Você é o herói aqui, parceiro, sussurrou ao cão, afagando suas orelhas. Lágrimas escorreram pelo rosto do militar, não pelo frio, mas pela fragilidade da vida naquela imensidão branca. O som distante do helicóptero cortou o vento, luzes piscando no céu cinzento. Mas enquanto a extração se aproximava, Lucas não imaginava que aquela descoberta era só o começo de uma rede de segredos enterrados na neve. Segredos que envolveriam negligência, dívidas e uma comunidade à beira do colapso. As gêmeas, ao serem aquecidas no hospital, começariam a sussurrar verdades que derretiam não só o gelo, mas corações inteiros. O helicóptero rugia baixo sobre a ravina, suas hélices cortando a neve remanescente como uma lâmina gigante. Lucas apertava as gêmeas contra o peito, o corpo delas ainda rígido pelo frio, enquanto Rex se mantinha colado ao seu lado, o focinho pressionado contra as perninhas inertes das meninas. O ar gelado entrava pela porta aberta, mas o calor do motor contrastava com o desespero que ainda apertava o peito do sargento. "Segurem firme aí embaixo!" gritou o piloto pelo intercomunicador, e em minutos a equipe de resgate desceu com cordas e macas térmicas. Lucas ajudou a transferir Ana e Lívia, recusando-se a largar a mão delas até o último segundo. Rex latiu uma vez, como se aprovasse a manobra, e pulou para a maca ao lado, recusando-se a ser deixado para trás. A viagem de volta à base foi um borrão de turbulência e urgência. O hospital mais próximo ficava em Lages, uma cidadezinha serrana a 1 hora de voo, encravada entre morros cobertos de pinheiros e neblina persistente. O inverno ali era impiedoso, com ruas estreitas ainda escorregadias de gelo e postes de luz piscando sob o peso da neve acumulada. Ao pousarem no heliponto improvisado atrás do hospital, um prédio modesto de tijolos aparentes, com alas estendidas para emergências sazonais, uma equipe médica os esperava com carrinhos aquecidos e oxigênio. Lucas desceu com Rex na coleira, o cão farejando o ar úmido e hospitalar, olhos alertas para qualquer sinal de ameaça. As gêmeas foram levadas diretamente para a UTI pediátrica, um quarto pequeno com paredes brancas e monitores bipando ritmicamente. Enfermeiras em jalecos grossos por cima de suéteres as envolveram em cobertores elétricos, injetando soro quente para combater a hipotermia. Lucas ficou na porta. Rex, deitado aos seus pés, o peito do cão subindo e descendo em sincronia com a respiração irregular das meninas. "Elas vão ficar bem, sargento", disse o médico-chefe, um homem de meia idade com barba grisalha e sotaque carregado do interior. Pulso estabilizando, mas o choque térmico foi severo. "Precisam de repouso e monitoramento." Lucas assentiu, mas o alívio era frágil. Ele via nos rostinhos pálidos das crianças ecos de sua própria perda anos atrás, quando o frio roubara seu parceiro de patrulha. Dona Clara chegou 30 minutos depois,
ofegante e desgrenhada, guiada por um oficial da guarnição local. Seus olhos, inchados de choro, se arregalaram ao ver as filhas pela janela de vidro. Minhas meninas. Meu Deus, obrigada, sargento, soluçou ela, abraçando Lucas com força desajeitada. Era uma mulher de uns 40 anos, mãos calejadas de anos lavando roupa e cuidando de um sítio decadente, viúva desde que o marido capotara o trator em uma estrada mal conservada. Eu procurei por horas, mas a neve, tudo sumiu. Rex, sentindo a dor dela, aproximou-se devagar, roçando o focinho na perna de Clara. Ela se abaixou, afagando as orelhas do cão com gratidão trêmula. Você salvou elas, né, menino? Um anjo de 4 patas. As horas se arrastaram em uma vigília tensa. O hospital cheirava a desinfetante misturado com o vapor de chá quente que as enfermeiras distribuíam para combater o frio que se infiltrava pelas janelas embaçadas. Fora, a nevasca havia amainado, deixando um céu cinzento e um vento que uivava como um lamento distante. Lucas se sentou em uma cadeira dura no corredor, Rex com a cabeça em seu colo, enquanto Clara velava as filhas. O sargento sentia o peso do dia, o cansaço muscular das horas na neve, a adrenalina que agora dava lugar a uma fadiga profunda. Mas havia algo mais, uma inquietação que Rex parecia compartilhar, o cão erguendo as orelhas a cada som abafado do quarto. Foi por volta das 7 da noite, quando o sol poente tingia a neve de laranja fraco pelas frestas das cortinas, que Ana e Lívia começaram a se mexer. Primeiro, um gemido baixo, depois os olhinhos castanhos se abrindo devagar, confusos e assustados. Mamãe, murmurou Lívia, a voz rouca como cascalho. Clara correu para o lado da cama, segurando as mãozinhas aquecidas. Estou aqui, filhas. O tio Bom e o cachorrão grande nos acharam. As gêmeas, idênticas em seus traços delicados e cabelos embaraçados, olharam para Lucas e Rex com uma mistura de medo e alívio. Rex latiu suavemente, aproximando-se da cama com permissão da enfermeira, e lambeu a palma da mão de Ana. A menina sorriu fraco, o primeiro sinal de vida além da sobrevivência. Ele é quentinho, sussurrou ela, e o cão deitou a cabeça ao pé da cama como um guardião silencioso. Mas o sorriso durou pouco. Enquanto as meninas bebiam água morna e comiam pedaços de biscoito, fragmentos de conversa escaparam. A gente estava fugindo, mamãe, disse Ana, voz baixa, olhando para o chão. Lívia assentiu, apertando a mão da irmã. Eles vieram de novo. Os homens do tio Zé. Diziam que a gente devia dinheiro. Clara empalideceu, os olhos se enchendo de lágrimas frescas. Lucas, que ouvia da porta, sentiu um frio diferente percorrê-lo, não o da neve, mas o da injustiça. Quem são esses homens, Sonny? Perguntou ele, voz firme, mas gentil, agachando-se ao nível das crianças. Rex ganiu, como se pressentisse a dor por trás das palavras. Dona Clara hesitou, mas o desespero a venceu. É o antigo sócio do meu marido. Depois do acidente, ele assumiu as dívidas do sítio, mas cobra juros absurdos. A gente mal come, sargento. As estradas não são consertadas há anos. A guarnição local diz que não tem verba. E esses cobradores vêm à noite ameaçando. As gêmeas tremiam ao recordar. Haviam saído para colher lenha na floresta próxima, mas o medo das vozes grossas as fizera se esconder na ravina quando a nevasca veio. Eles gritavam que iam levar a gente se não pagasse, completou Lívia, e Ana acrescentou. O cachorro do tio Zé é mau, morde todo mundo. Lucas trocou um olhar com Rex, o cão fixando os olhos nele com intensidade. Aquilo não era só um resgate. Era o fio de uma teia maior. A comunidade serrana, isolada pelas montanhas e pelo inverno, sofria com negligência crônica, estradas esburacadas por falta de manutenção, dívidas acumuladas por madeireiras corruptas que exploravam a madeira ilegal e autoridades locais que fechavam os olhos por favores. O sargento conhecia casos assim, veteranos como ele, lidando com traumas de missões falhas, agora enfrentando o colapso silencioso de vilarejos inteiros. Vou investigar isso, prometeu ele a Clara, a voz carregada de determinação. Ninguém ameaça uma família assim. Enquanto a noite caía,
trazendo um frio que congelava as vidraças do hospital. Rex se ergueu de repente, latindo baixo para a janela. Fora, sombras se moviam na neve. Um carro escuro estacionando na rua deserta. Lucas se aproximou, o coração acelerado. Os cobradores? Ou algo pior? O que as gêmeas haviam sussurrado era só o começo. A neve derretia devagar, revelando feridas profundas que uniriam um militar, seu fiel K9 e uma mãe sozinha em uma luta por justiça. Mas o perigo, como o inverno, ainda espreitava nas sombras. A noite engolia o hospital de Lages com uma escuridão densa, pontuada apenas pelos faróis fracos de veículos que cortavam a rua nevada. O vento uivava baixo, carregando flocos finos que se acumulavam nos parapeitos das janelas, como se o inverno se recusasse a soltar sua presa. Lucas espiou pela vidraça embaçada, o coração martelando no peito, enquanto Rex rosnava baixo, o pelo eriçado sob o colete. O carro escuro parou a uns 20 metros, motor ronronando como uma ameaça velada. 2 homens saíram, silhuetas volumosas em casacos pesados, um deles acendendo um cigarro que iluminou um rosto barbado e cicatrizado. "Fiquem aqui", murmurou Lucas para Clara, que se encolhia no canto do quarto das filhas, os olhos arregalados de pavor. As gêmeas dormiam agora, exaustas, mas seus sussurros ecoavam na mente do sargento como um chamado à ação. Ele desceu as escadas do hospital com passos silenciosos, Rex colado ao seu flanco, as unhas do cão clicando no piso frio de linóleo. O ar lá fora era cortante, um frio que queimava a pele exposta e formava cristais de gelo nas pontas das botas. A rua principal da cidadezinha era um túnel de sombras. Lojinhas fechadas com vitrines empoeiradas, uma praça vazia onde um pinheiro solitário balançava sob o vento e postes de luz tremeluzindo com o gelo acumulado. Lucas se escondeu atrás de um muro baixo, o comunicador no bolso vibrando com uma mensagem da base. "Reforços a caminho, mas demoram 40 minutos. Ele praguejou baixinho, sentindo o peso da solidão que conhecia bem. Aquela mesma que o assombrava desde a perda do companheiro na patrulha de anos atrás, quando o frio roubara, não só um amigo, mas pedaços de sua alma. Os homens se aproximaram do hospital, conversando em tons roucos que o vento carregava. "A viúva está lá dentro com as pirralhas. O chefe quer que a gente avise. Ou paga amanhã ou leva o sítio inteiro", disse o mais alto, cuspindo na neve. O outro riu, uma gargalhada seca que ecoou como cascalho. "E se o militar metido se meter? Aquele cachorro dele parece farejador." Rex ganiu baixo, corpo tenso, e Lucas apertou a coleira sussurrando: "Calma, garoto, vamos ver o que eles sabem." O cão obedeceu, mas seus olhos negros fixavam os intrusos com uma inteligência feroz, como se já mapeasse rotas de fuga ou ataque. O sargento saiu das sombras, farda camuflada se fundindo à noite, a voz firme cortando o silêncio. "Boa noite, senhores. Procurando alguém?" Os homens pararam, mãos instintivamente indo aos bolsos, mas congelaram ao ver Rex avançar um passo, dentes à mostra em um rosnado silencioso. O barbado piscou surpreso. "Só visitando uma amiga, sargento. Nada que te diga respeito." Lucas se aproximou, o ar entre eles carregado de tensão, o vapor de suas respirações se misturando no frio. "Dona Clara e as filhas estão sob proteção agora. E se eu descobrir que vocês ameaçaram uma família, vão responder por isso. Quem é o chefe?" O mais alto deu um passo à frente, mas Rex latiu alto, paralisando-o. O cão não era só ameaça, era precisão treinada. Anos de buscas em terrenos hostis, moldando cada movimento. Eles recuaram, mas não sem uma advertência sibilada. "Cuidado, militar. Essas serras comem gente como você no café da manhã. O tio Zé não esquece dívidas." O carro partiu com pneus chiando na neve, deixando Lucas com uma raiva fervendo no peito, misturada a uma culpa antiga. Por que ele não chegara mais cedo às gêmeas? Por que o sistema falhava com gente como Clara, isolada em sítios precários onde o inverno amplificava a pobreza? Rex roçou o focinho na mão dele, um gesto de consolo que aqueceu mais que qualquer fogueira. "Bom menino, vamos atrás desse Zé antes que ele venha atrás de nós." De volta ao hospital, Lucas encontrou Clara no corredor, abraçando os joelhos contra o peito,
o rosto marcado por linhas de exaustão e medo. As gêmeas ainda dormiam, monitores bipando como um relógio implacável. "Eles foram embora?" perguntou ela, voz trêmula, os olhos vermelhos de lágrimas não derramadas. Lucas assentiu, sentando-se ao lado dela em um banco duro de madeira. "Por enquanto. Mas me conte tudo sobre esse tio Zé. Eu preciso saber para proteger vocês." Clara hesitou, olhando para a porta como se esperasse mais sombras, mas o desespero a venceu. Era uma mulher endurecida pela vida rural, viúva aos 38, criando filhas em um sítio de poucas vacas e um pomar congelado, onde o marido plantava milho antes do acidente fatal. "Zé era sócio do meu falecido. Compravam madeira legal da serra, mas ele começou a misturar com corte ilegal para lucrar mais. Quando o João morreu, Zé herdou as dívidas e dobrou os juros. Diz que o sítio é garantia, mas a gente mal tem para sementes. As estradas ruins nos isolam no inverno. O prefeito promete consertos, mas nada. E Zé tem amigos na prefeitura, sargento. Gente que fecha os olhos por uma parte do bolo." Lucas sentiu uma onda de raiva e compaixão. Ele via neles os ecos de sua própria família, lá no litoral, onde o serviço o mantinha longe, lidando com traumas que o faziam acordar suando frio à noite. PTSD, chamavam os médicos, mas para ele era só o preço da farda. "Eu vou ao sítio amanhã, verificar as contas, falar com vizinhos. Rex aqui é bom em farejar mentiras e evidências." O cão latiu uma vez, deitando a cabeça no colo de Clara, que afagou suas orelhas com um sorriso fraco, o primeiro em horas. "Você e ele são como anjos. As meninas já perguntam pelo cachorro quentinho. Elas perderam o pai e o medo de perder a casa. É demais para elas." A madrugada avançou devagar, o hospital mergulhado em um silêncio quebrado apenas pelo gotejar de uma torneira distante e o vento que chicoteava as árvores lá fora. Lucas ficou de vigília, Rex alertando a cada ruído, enquanto Clara adormecia exausta em uma poltrona. No rádio, veio uma atualização da base. Relatos de cortes ilegais na área. Zé Moreira, madeireiro local, tem ficha suja por sonegação. O sargento apertou o punho, a determinação se solidificando como o gelo ao redor. Mas o cansaço emocional pesava. Ele relembrava missões onde a burocracia matava mais que balas, onde veteranos como ele lutavam contra o esquecimento da sociedade. "Não dessa vez, parceiro", sussurrou para Rex, que ergueu os olhos com lealdade inabalável. Ao amanhecer, o céu clareou em um cinza pálido, a neve fresca cobrindo as ruas como um véu de segredos. Lucas ligou para a guarnição, pedindo apoio discreto, mas o oficial local hesitou. "Cuidado, Mendes. Zé financia festas da prefeitura. Pode complicar." A corrupção, como a nevasca, isolava mais que o clima. Com Clara e as filhas seguras no hospital, o sargento e Rex partiram para o sítio em uma viatura 4x4, o motor rugindo contra o gelo. O caminho serpenteava por morros, pinheiros altos, ladeando a estrada esburacada, onde sulcos de pneus revelavam o tráfego ilegal de toras. Rex farejava o ar pela janela aberta, ganiu de repente, apontando o focinho para uma trilha lateral escondida pela neve. "O que é, garoto? Evidência?" Desceram, o cão cavando com patas ágeis até expor um pedaço de madeira fresca, marcada com selo falso. "Isso é ouro, Rex. Prova de corte ilegal." Mas enquanto fotografavam, um ronco de motor ecoou. Outro carro se aproximando rápido. Zé ou seus capangas? O coração de Lucas acelerou. O frio agora secundário ao calor da adrenalina. Rex se posicionou à frente, protetor, pronto para guiá-los por entre os pinheiros se o confronto viesse. A neve derretia aos poucos sob seus passos, revelando não só crimes, mas a chance de redenção para uma família despedaçada e um militar marcado pelas sombras do passado. A luta por justiça começava, e o laço entre homem e cão seria o fio que os uniria contra a tempestade. A neve fresca rangia sob as botas de Lucas enquanto ele se agachava ao lado da evidência exposta. Um tronco irregular de pinheiro, cortado recentemente, com um selo falsificado colado de qualquer jeito, como se o falsificador nem se importasse em disfarçar. O ar na trilha lateral era denso, carregado de umidade gelada
que formava névoa ao redor das árvores altas, cujos galhos pesados de gelo se curvavam como sentinelas silenciosas. O sítio de Dona Clara ficava a uns 500 metros dali. Uma casinha de madeira envelhecida com telhado inclinado para derrubar a neve, cercada por um curral vazio, e um pomar congelado, onde maçãs murchas pendiam como frutos amargos do inverno. Mas ali, na sombra dos pinheiros, o ronco do motor se aproximava, ecoando pelas curvas da estrada esburacada como um rugido predatório. Rex eriçou o pelo, o corpo tenso como uma mola, as orelhas apontadas para o som. "Quieto, garoto", sussurrou Lucas, guardando a câmera na mochila e ajustando a pistola no coldre sob o casaco. O coração do sargento batia forte, não só pela ameaça iminente, mas pela raiva que fervia contra um sistema que permitia aquilo. Madeireiros como Zé Moreira explorando a serra, cortando ilegalmente enquanto comunidades como aquela apodreciam na pobreza. Ele pensara em seu próprio pai, um lavrador no litoral que nunca vira um tostão de promessas governamentais, que no trauma que o serviço militar lhe trouxera, noites insones revivendo o frio que engolira seu antigo parceiro, um grito abafado na nevasca que ainda ecoava em seus sonhos. "Não vou deixar isso acontecer de novo", murmurou para si mesmo, afagando o ombro de Rex. O cão respondeu com um ganido baixo, olhos fixos na trilha, farejando o ar com narinas dilatadas. O carro surgiu na curva, um jipe enferrujado com pneus largos para a neve, faróis cortando a penumbra como lâminas. Parou a 10 metros e 2 homens desceram, o barbado da noite anterior, agora com um machado pendurado no cinto, e outro mais magro, com tatuagens desbotadas nos braços, expostos apesar do frio. "Olha só quem tá fuçando onde não deve", rosnou o barbado, cuspindo na neve. O militar e seu vira-lata. "Sai fora." "Sargento, isso aqui é conversa de gente grande." Lucas se ergueu devagar, mantendo Rex entre eles, o cão rosnando com um som gutural que vibrava no ar gelado. "Gente grande que corta madeira ilegal e ameaça viúvas? Eu chamo isso de crime, Moreira. Ou é você o tio Zé em pessoa?" O homem riu, mas era um riso nervoso, os olhos dardejando para o tronco exposto. "Zé, eu sou só o capataz, mas se você mexer nisso vai se arrepender. As estradas aqui são nossas, a madeira é nossa. A prefeitura sabe e cala a boca, eles comem do nosso prato." O magro deu um passo à frente, mão no bolso como se buscasse algo, mas Rex avançou, latindo alto e feroz, expondo os dentes brancos contra o focinho escuro. O homem recuou, tropeçando na neve fofa, e o barbado ergueu as mãos em rendição falsa. "Calma aí, cachorro do diabo. A gente só veio checar o sítio. A viúva deve uns trocados." Lucas sentiu o ódio subir, misturado a uma compaixão profunda por Clara. Uma mulher que lavava roupa no riacho congelado para sustentar filhas que agora tremiam de medo no hospital longe dali. "Vocês vão pagar por cada ameaça", disse Lucas, voz baixa e controlada. Como nas patrulhas de fronteira, onde uma palavra errada podia escalar para tiroteio. "Eu tenho provas. E Rex aqui fareja mais do que vocês imaginam." Como se em resposta, o cão se moveu ignorando a guia solta e cavou rapidamente ao lado do tronco, desenterrando um saco plástico sujo com papéis amassados, recibos falsos de venda de madeira, nomes de autoridades locais rabiscados com valores exorbitantes. Os homens empalideceram, o magro murmurando. "Merda", ele achou. Rex latiu triunfante, arrastando o saco para os pés de Lucas, que o pegou sem tirar os olhos dos intrusos. "Isso é suborno, corrupção em plena serra. A brigada vai adorar." O barbado avançou, machado erguido em um gesto impulsivo, mas Rex saltou, corpo atlético cortando o ar nevado como uma flecha. O cão cravou os dentes na manga do casaco do homem, rasgando o tecido sem ferir a pele, mas o suficiente para derrubá-lo na neve com um grito de surpresa. O magro sacou uma faca enferrujada, mas Lucas foi mais rápido, imobilizando-o com um golpe no braço e algemando-o com as esposas da mochila. "Fim da linha, senhores. Vocês vêm comigo para a base." O barbado se debateu xingando. "Seu filho da puta! Zé vai te caçar como a um coelho!"
mas o medo em seus olhos traía a bravata. Rex se posicionara entre eles e o jipe, bloqueando a fuga, o peito arfando no frio cortante. Enquanto arrastava os homens para a viatura, Lucas sentiu o alívio misturado a uma fadiga profunda. O tipo que vem após confrontos onde o corpo grita por descanso, mas a mente não para. O vento redobrou, carregando flocos que picavam como agulhas, e ele pensou nas gêmeas, Ana e Lívia, acordando no hospital com pesadelos daqueles homens maus. Rex trotava ao lado, lambendo a mão suja de neve do sargento, um gesto de lealdade que aquecia o vazio deixado pelo PTSD. Você salvou o dia de novo, parceiro, disse Lucas, abrindo a porta traseira da 44 e empurrando os prisioneiros para dentro. O motor rugiu à vida, e eles partiram pela estrada sinuosa, o sítio se afastando no retrovisor como um fantasma aliviado. Na base da guarnição, um posto fortificado em uma colina com vista para os vales nevados, Lucas entregou os homens a uma equipe de investigadores. O oficial-chefe, um tenente grisalho com cicatrizes de missões antigas, folheou os papéis com olhos estreitados. Bom trabalho, Mendes. Isso liga Zé a pelo menos 3 vereadores. Mas cuidado, ele tem influência. A nevasca pode atrasar reforços, e esses tipos não param. Lucas assentiu, sentindo o cansaço pesar nos ombros, mas uma faísca de esperança acendia. Pela primeira vez em anos, ele via um caminho para a redenção, não só para Clara, mas para si mesmo. Rex deitou-se aos seus pés, exausto, mas vigilante, enquanto o sargento ligava para o hospital. Dona Clara, as meninas estão bem? Ótimo. Eu tenho novidades, boas dessa vez. A ligação terminou com um soluço de gratidão dela, e Lucas saiu para o pátio nevado, o céu escurecendo em tons de azul profundo. O frio mordia, mas o laço com Rex, forjado em buscas impossíveis e noites de solidão, era o verdadeiro escudo. No entanto, enquanto observava as luzes distantes de lajes piscarem na nevasca que voltava a engrossar, ele soube que Zé não se renderia fácil. Uma emboscada nas estradas isoladas? Ou pior, uma retaliação contra o hospital. O inverno guardava mais segredos, e o derretimento dos corações viria com o preço da coragem. Rex ergueu a cabeça, farejando o vento, pronto para o que viesse a seguir. A nevasca voltava a se armar com fúria, transformando a serra em um labirinto de branco impiedoso, onde visibilidade se reduzia a metros, e o vento uivava como um coro de almas perdidas. Lucas acelerava pela estrada sinuosa em direção a Lages, a viatura 44 patinando em trechos de gelo negro, faróis cortando a escuridão como faróis de um navio à deriva. Rex estava no banco da frente, o focinho pressionado contra a janela embaçada, ganil baixo como se pressentisse a tempestade que ia além do clima. O sargento apertava o volante com mãos firmes, mas o peito oprimido por uma ansiedade que não era só do frio. Era o eco de velhas missões, onde o atraso de minutos custara vidas, e o PTSD que o acordava suando, revivendo o companheiro engolido pela neve anos atrás. "Segura aí, parceiro, vamos proteger as meninas", murmurou ele, afagando a cabeça do cão com uma mão livre. Rex lambeu seus dedos, um gesto simples que ancorava Lucas na realidade, dissipando por um instante as sombras do passado. O hospital surgiu como uma ilha de luz no caos nevado, suas janelas quentes contrastando com o breu lá fora. Ao estacionar, Lucas viu o tenente da guarnição esperando na entrada, o rosto enrugado pelo vento, um cigarro apagado entre os lábios. "Mendes, você cutucou a onça com vara curta." Zé Moreira ligou para a base, furioso. "Diz que os capangas são trabalhadores honestos e que você está exagerando. A prefeitura já está pressionando para soltar eles." O oficial cuspiu na neve, olhos cansados refletindo a corrupção que corroía a serra como cupins na madeira velha. Lucas sentiu a raiva subir, quente contra o frio que penetrava o casaco. "Eles ameaçaram uma família, tenente. Encontrei subornos nos papéis. Isso não é exagero, é lei." O homem balançou a cabeça, o sotaque carregado do interior ecoando resignação. "Lei? Aqui em cima a lei é quem paga mais.
Zé financia as festas do prefeito, conserta as estradas que ele ignora. Mas vá ver Clara. Ela tá com as filhas, e o médico disse que elas precisam de estabilidade emocional. Dentro do hospital, o ar era abafado, cheirando a sopa quente e desinfetante, um alívio após o vendaval. Dona Clara velava as gêmeas no quarto, sentada em uma cadeira rangente, os olhos vermelhos de noites mal dormidas. Ana e Lívia brincavam debilmente com um urso de pelúcia que uma enfermeira trouxera, os rostinhos ainda pálidos, mas iluminados por um brilho de curiosidade infantil. Ao ver Lucas e Rex entrar, as meninas se animaram, estendendo as mãozinhas. "O cachorro quentinho! Ele veio!" exclamou Lívia, e Ana assentiu rindo pela primeira vez desde o resgate. Rex se aproximou devagar, a cauda balançando devagar, e deitou a cabeça na cama, permitindo que as crianças afagassem suas orelhas macias. O cão gemia suavemente, como se entendesse o medo delas, lambendo as palmas pequenas com uma paciência que derretia o gelo no coração de todos. Clara se levantou, abraçando Lucas com gratidão trêmula. "Sargento, os homens. Eles ligaram para o hospital dizendo que vão levar tudo. Eu não aguento mais isso. O sítio é tudo que sobrou do João." Lucas se sentou ao lado dela, Rex se posicionando como um escudo vivo entre a porta e a cama. "Eu sei, Dona Clara. Prendi os capangas hoje, achei provas de corte ilegal e suborno, mas é escorregadio. Ele tem tentáculos na prefeitura. Me conte mais sobre o marido. Talvez haja algo que possamos usar contra ele." A viúva hesitou, olhando para as filhas que agora cochichavam com Rex, contando ao cão histórias de brincadeiras na neve antes do medo. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, marcando sulcos na pele cansada. O João descobriu o esquema de Zé meses antes do acidente. Encontrou toras escondidas no pomar, selos falsos. Ameaçou denunciar, mas Zé disse que ia cuidar. No dia do capotamento, o trator estava com freios sabotados. O mecânico confirmou, mas calou a boca depois de uma visita. "Eu paguei as dívidas para proteger as meninas, mas Zé dobrou tudo, dizendo que era juros de atraso." Sua voz quebrou, um soluço ecoando o desespero de uma vida rural, onde o inverno não era só frio, mas fome e abandono. Lucas sentiu uma culpa profunda. Por que o sistema negligenciava esses vilarejos, deixando veteranos como ele lutarem sozinhos contra a podridão? Enquanto Clara falava, Rex se agitou de repente, erguendo as orelhas e rosnando para a porta. O cão pulou da cama, corpo tenso, farejando o ar como se captasse uma ameaça invisível. "O que foi, garoto?" perguntou Lucas, já de pé, mão no coldre. Um barulho abafado veio do corredor. Passos pesados, vozes masculinas sussurrando. Clara empalideceu, puxando as filhas para si. Eles vieram. Zé mandou. O sargento abriu a porta devagar, espiando o corredor mal iluminado, onde sombras se moviam perto da escadaria. 3 homens, casacos escuros cobertos de neve fresca, um deles com uma lanterna que piscava como um olho maligno. "Procurando a viúva", grunhiu o líder, um tipo corpulento com cicatriz no pescoço, voz rouca pelo frio. "O chefe quer uma palavrinha." Lucas saiu para o corredor bloqueando a passagem, Rex ao seu lado rosnando com ferocidade controlada. "Volte para o carro. Isso aqui é território da brigada. Vocês não tocam nelas." O homem riu, mas era forçado, os olhos dardejando para o cão. "Você acha que algema 2 e para o Zé? Ele tem o prefeito no bolso. E se a gente levar as pirralhas como garantia?" A menção às crianças acendeu uma fúria primal em Lucas, o PTSD se misturando à adrenalina, fazendo suas mãos tremerem não de frio, mas de raiva contida. Ele avançou um passo, voz baixa e letal. "Tente. Rex aqui foi treinado para derrubar tipos como vocês em segundos." Como se em sincronia, o pastor alemão latiu alto, avançando e forçando os homens a recuar contra a parede, o focinho úmido roçando as pernas deles em ameaça velada. O líder sacou um canivete, mas Rex saltou, cravando os dentes na manga e arrastando-o ao chão com um gemido de dor. Os outros hesitaram, o pânico estampado nos rostos suados apesar do gelo.
Enfermeiras acorreram ao barulho e Lucas imobilizou os intrusos com a ajuda de um segurança noturno, algemando-os enquanto Rex montava guarda, ganil para as meninas pela porta entreaberta, como se as tranquilizasse. Bom trabalho, parceiro, sussurrou o sargento, o peito arfando, uma onda de alívio lavando o medo. Clara saiu, abraçando as filhas que choramingavam, mas olhando para Rex com olhos cheios de esperança. Ele nos protegeu, como um filho. As gêmeas, ainda tremendo, estenderam os braços para o cão, que se aproximou lambendo suas bochechas salgadas, um laço se formando ali de lealdade que curava feridas invisíveis. De volta à base horas depois, com os novos prisioneiros trancados, Lucas folheou os papéis confiscados à luz fraca da sala de interrogatório. O tenente se juntara a ele, o cansaço dando lugar a uma determinação relutante. Isso liga Zé diretamente ao acidente do marido dela. Freios sabotados, madeira ilegal vendida para construtoras em Lages. Se a gente apresentar para o promotor estadual, contorna a prefeitura. Mas o rádio crepitou com uma chamada urgente. Sargento Mendes, Zé fugiu para a cabana dele nas montanhas. Nevasca piorando, ele pode armar uma emboscada nas estradas. Lucas olhou para Rex, que ergueu a cabeça. Pronto. O frio emocional de solidão que o assombrava se dissipava no calor da missão, pela família de Clara, pelas gêmeas que viam no cão um herói, e por si mesmo, encontrando redenção na neve que derretia corações partidos. A perseguição começava, e o inverno testaria não só seus limites, mas o laço inquebrável que os unia. A nevasca atingia seu pico impiedoso, transformando as montanhas da Serra Catarinense em um inferno branco onde o mundo se resumia a rajadas de vento e visibilidade zero. Lucas guiava a viatura 4x4 pela trilha estreita que serpenteava rumo à cabana de Zé Moreira, os limpadores de para-brisa lutando contra os flocos que se acumulavam como uma cortina de fúria. O motor rugia contra o gelo, e o sargento sentia o veículo patinar em curvas traiçoeiras, onde um erro poderia lançá-los ravina abaixo. Rex, no banco do passageiro, mantinha o focinho erguido farejando o ar gelado que entrava pela janela entreaberta, ganil baixo como se mapeasse o caminho invisível. Você sente ele, né, garoto? Vamos acabar com isso, murmurou Lucas, a voz rouca pelo frio e pela exaustão que pesava nos ossos. O PTSD latejava em sua mente. Flashes de nevascas passadas onde o frio roubara tudo, mas o laço com Rex o ancorava, um farol de lealdade em meio ao caos. O rádio crepitava intermitentemente, o tenente da base alertando. Cuidado, Mendes. A cabana fica a 2 quilômetros, mas o sinal tá fraco. Zé é armado, e com essa tempestade reforços demoram horas. Lucas apertou o acelerador, o coração apertado por Clara e as gêmeas, deixadas no hospital sob guarda extra. As meninas haviam se apegado a Rex como a um irmão perdido, sussurrando histórias de medo enquanto o cão lambia suas mãos, curando feridas que o gelo não tocara. Proteja elas, parceiro. Eu cuido do resto. Pensara ele ao partir, o beijo na testa de Ana e Lívia ecoando como um juramento. A raiva contra Zé fervia. Um madeireiro corrupto que sabotara um trator, matara um homem honesto e aterrorizara uma família por dívidas infladas. Tudo com o aval de uma prefeitura podre que ignorava os vilarejos isolados. A cabana surgiu como uma silhueta escura contra os pinheiros curvados pelo vento, uma construção rústica de toras empilhadas, com chaminé fumegante que traía a presença lá dentro. Neve alta bloqueava a entrada e Lucas estacionou a 50 metros, matando o motor para não alertar. O frio era uma lâmina viva, penetrando pelas costuras do casaco, mas ele ignorou, focando na missão. Rex desceu primeiro, corpo atlético se movendo com precisão treinada, o colete refletindo a luz fraca da lanterna. Busca, garoto, encontra o cheiro, ordenou Lucas em voz baixa, soltando a guia. O pastor alemão avançou pela neve fofa, narinas dilatadas captando o odor de cigarro e medo humano, guiando o sargento por entre árvores que rangiam como ossos velhos. O vento uivava, carregando flocos que cegavam, e Lucas tropeçou uma vez, a bota afundando em um buraco escondido, mas Rex voltou, roçando o focinho em sua perna para corrigi-lo. Bom menino,
Você é minha salvação. Eles contornaram a cabana, sombras se fundindo à noite, até Rex parar abruptamente, rosnando para uma janela entreaberta, de onde vazava luz amarelada. Vozes ecoavam, Zé, rouco e irritado, falando ao telefone. Eu cuido do militar. Manda os vereadores pressionarem a brigada. Aquela viúva vai perder tudo. Lucas sentiu o estômago revirar. Corrupção exposta. Vidas destruídas por ganância que explorava o isolamento da serra, onde estradas ruins e invernos rigorosos deixavam famílias como a de Clara à mercê de predadores. Ele se aproximou, coração martelando, e Rex latiu baixo, alertando para uma armadilha. Pegadas frescas na neve levando a um barraco lateral, onde armas podiam estar escondidas. Zé saiu de repente pela porta dos fundos, revólver em punho, o rosto barbado contorcido em fúria sob o chapéu de feltro. Eu sabia que você viria, cachorro. Acabou para você e sua viúva. Ele atirou para o ar, o estampido ecoando como trovão, e o vento carregou o cheiro de pólvora misturado ao gelo. Lucas se jogou atrás de uma tora caída, o coração disparado. Flashbacks do companheiro perdido invadindo sua mente, o grito abafado, o corpo imóvel na neve. Fique baixo, Rex, gritou, mas o cão já agia, zigue-zagueando pela nevasca com velocidade impressionante, distraindo Zé enquanto o sargento flanqueava. O madeireiro girou atirando novamente, a bala raspando uma árvore e explodindo casca gelada em estilhaços. O frio queimava os pulmões de Lucas, o medo pela família o impulsionando, mas era Rex quem virava o jogo. O pastor saltou de uma sombra, cravando os dentes na perna de Zé, derrubando-o na neve com um urro de dor. O revólver voou, afundando no branco, e Lucas correu, imobilizando o homem com um joelho nas costas e algemas frias nos pulsos. Você sabotou o trator do João. Ameaçou as crianças. Acabou, Zé. Os papéis, os subornos, tudo vai para o promotor estadual. Zé se debateu, cuspindo xingamentos, o rosto vermelho de raiva e frio. Vocês são uns idiotas. A serra é minha. A prefeitura me deve favores. Mas sua voz tremia, o império de madeira ilegal desmoronando como neve ao sol. Rex montava guarda, rosnando baixo, o focinho ensanguentado, mas olhos firmes, protegendo o mestre como em tantas missões. Lucas arrastou o prisioneiro de volta à viatura, o vento chicoteando como uma punição divina, e ligou o rádio. Tenente, peguei Zé. Evidências na cabana, toras falsificadas, documentos. Manda a equipe agora. A resposta veio entre estalos. Caminho. Bom trabalho, Mendes. Isso limpa a prefeitura inteira. Horas depois, na base aquecida por um fogão a lenha, o calor contrastava com o inferno lá fora. Zé fora trancado, e investigadores vasculhavam a cabana, desenterrando provas que ligavam cortes ilegais a construtoras corruptas em Lages. Lucas sentou-se em uma cadeira rangente, Rex deitado aos seus pés, lambendo uma ferida superficial na pata. O cansaço emocional o atingiu como uma onda, alívio misturado à culpa por anos de missões que não salvavam todos, mas ali ele via a redenção. O tenente bateu em seu ombro. Você salvou mais que uma família, sargento. Isso abre caminho para fundos, para estradas, para apoio aos sítios. Clara vai ficar com o sítio limpo de dívidas. No hospital, ao amanhecer, a nevasca amainando em flocos suaves, Lucas entrou no quarto das gêmeas. Ana e Lívia correram para ele e Rex, abraçando o cão com risos que derretiam o último gelo no ar. Você pegou os homens maus? Perguntou Lívia, olhos brilhantes. Sim, princesas. Zé não volta mais. Clara chorava de gratidão abraçando o sargento. Obrigada. Vocês deram uma chance para a gente recomeçar, plantar de novo, sem medo. O médico anunciou alta em dias e uma assistente social mencionou um programa de apoio para viúvas rurais, inspirado no caso, com abrigos e terapias para traumas como o das meninas. Enquanto Rex brincava com as crianças no corredor, lambendo suas mãos e correndo em círculos lentos, Lucas sentiu o peito se abrir. O PTSD ainda sussurrava, mas o laço com o cão, e agora com aquela família, era uma cura real, um símbolo de justiça e esperança na serra implacável. A neve derretia devagar lá fora,
revelando trilhas novas, e corações, outrora congelados, aqueciam com a coragem de quatro patas que unia todos.